Qual é a vibe do seu lifestyle? Oi, gente. Não vamos gravar de novo. Esse é a nossa vibe errada. Um lugar para você conhecer a nossa vibe, refletir sobre a sua e descobrir que no fim das contas nenhuma vibe É errada. Hoje, como diz o nome, nós vamos falar sobre lifestyle. Mas o que é lifestyle para quem não entende inglês? Estilo de vida. Nós vamos falar sobre os nossos estilos de vida que a gente acha legal. Isso aí. É sobre rotina, o que a gente adaptou na nossa vida realmente, tipo, hábitos, enfim, literalmente um estilo de vida. A própria palavra já se resume muito bem. Uhum. E quem melhor do que começar você, né? A rainha Quem das... começar você. Melhor quem começar você. O português não tá me ajudando. Mas ela é a rainha das rotinas, isso que eu quis dizer. Quem melhor pra começar do que você? Agora acertei, né? Boa. Eu posso até errar, mas só uma vez. Gente, é que assim, eu já fui uma pessoa que não teve rotina nenhuma e nunca se cuidou na vida. Então, eu sempre uso a pandemia como um marco, porque realmente na minha vida foi um divisor de a Thalia do Velho Testamento e a Thalia do Novo Testamento. Porque eu era a pessoa assim que... E não me arrependo, porque foi o momento da vida. Acho que tudo é isso também. Já não pode ser bitulado de ficar cagando regra e dizer que se você tá nessa fase você tá errado, eu que tô certo, não compactuo com isso. Concordo. Mas eu era a pessoa que saía de quinta a domingo, virava 2, 3 dias sem dormir, bebedeira. Desculpa, crianças, não escuto essa parte. E em festa e tal. Não, odiava treinar, odiava pisar na academia. Não me cuidava, não fazia dieta, comia porcaria todos os dias, já de manhã era fritura, hoje eu não consigo nem comer fritura de manhã e nem em outros horários, é bem limitado. Mas enfim, que eu cheguei no ápice, assim, eu já tinha vários problemas em não gostar do meu corpo, mas foi na pandemia que foi o ápice, assim, porque eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, coisa que eu nunca tinha feito, porque eu começava a academia 3 meses, assim, emagrecia um pouco e parava. Fazia dieta do ovo, tipo, comia ovo de manhã, de tarde, Jejum intermitente. do ovo cozido. E, tipo assim, era um caos. E foi ali que eu comecei a me cuidar. Eu comecei a estudar mais sobre psicologia também, sobre criar rotinas, hábitos, enfim. E hoje minha vida circula em torno disso, na verdade, para tudo. Tanto para questões psicológicas, quanto para questões físicas, quanto para questões profissionais. Porque eu noto muito que se eu não sigo a minha rotina e os hábitos que eu trouxe para otimizar, minha produtividade não é a mesma. Então, eu não gosto de abrir mão desses hábitos porque eles adaptaram a minha vida e me tornaram uma pessoa melhor e mais produtiva. Então, Eu acho que a pandemia foi uma virada de chave para a maioria das pessoas. Eu acho que a partir da pandemia, muitas pessoas mudaram o estilo de vida justamente por coisas que aconteceram. Vou falar por mim agora, que realmente foi um momento também assim que virou uma chave na minha vida, porque no momento da pandemia, na verdade assim, eu sempre fui uma pessoa que estudava, ensino médio, sempre estudando e fazendo academia, não me alimentava mal e tinha um peso tipo ok. Na pandemia, quando recém começou a pandemia, eu tinha terminado o meu relacionamento. E aí você terminar um relacionamento de 3 anos, ficar só em casa, não poder sair, não poder fazer nada, eu não podia ir na academia, não podia sair pra fora de casa, eu engordei 12 quilos. Então eu fiquei tipo uma roliça, de verdade. E assim, eu comia miojo, tipo assim, 3 miojos por dia, às vezes, porque eu comia 2 de meio-dia e 1 da noite. nossa, tenho pavor de miojo. Meu Deus, hoje em dia, tipo, meu Deus do céu, e às vezes eu paro eu comia assim. errado também. Eu olho Esse dia me pra deu vontade trás. de comer miojo. Eu fui, num dia que eu cheguei cansado, comprei. Eu dei 2 garfadas e não consegui comer mais.
Você vê que a mudança de hábitos, né? Tipo, uma coisa que era super comum comer. Exatamente. Quando você coloca na cabeça que aquilo não te faz bem, que você precisa parar, você realmente para e você não consegue mais voltar. Sabe aqueles Exatamente. mini chicken de frango? Nossa, quanto? Cara, às vezes era minha janta. Sim. Nas antigas. Sim. Nossa, Eu mas eu fazia um adorava copão. aquilo. Não, adorava. e sabe, agora eu vou até fazer um comentário assim que na época me magoou muito. Mas também me serviu um pouco pra cair minha ficha. Eu tomava muito leite com Nescau. E tipo assim, um copão de leite e assim, colheradas e colheradas. Até eu não ver o leite preto. E ainda colocava açúcar. Eu não parava de tomar. Não, açúcar eu não colocava. Nossa, isso é... Meu Deus, eu demais. Eu nunca fui disso. Eu então, enchia não de sei. açúcar no café. Hoje em dia eu tomo café também. sem açúcar. Sim. Sim, e desde 2019 eu não tomo nem chá nem café com açúcar. Aham. Enfim, aí eu tava... A minha avó tava lá em casa e tipo, essas pessoas mais velhas, mais antigas, elas têm um certo preconceito, tipo, elas não rotina mais sabem saudável, filtrar coisas que você pode ou não falar pra alguém, como hoje em dia são as coisas. E ela tava lá em casa e eu fiz um copo de Nescau pra tomar de noite. E aí ela olhou pra mim e falou assim, por isso que você tá gorda desse jeito, olha o copão de Nescau que você tá tomando. E aquilo, tipo, Deus. foi, assim, o auge pra mim. E aí aquilo me fez refletir muito. Eu pensei assim, cara, eu não posso continuar assim. E aí já tava voltando aos poucos, né? Aos poucos era permitido sair de casa em determinados horários e tal. E aí, depois que isso aconteceu, eu pensei, cara, não dá, vou focar. E aí eu comecei a academia, eu comecei a me alimentar melhor, falava pra minha mãe parar de comprar essas bobeiras no mercado, porque se ela comprava eu ia comer, né? Então, e aí a mãe às vezes, ai, mas é só um bolinho, ai, é só não sei o que. Eu falava, Que mãe mãe é assim, né? Ai, normal. assim. Mãe é assim. E aí eu tentando emagrecer, então o processo foi um pouco mais difícil. Só que quando eu peguei o ritmo da coisa, que foi quando realmente voltou tudo normal, voltou faculdade e etc. Eu vim morar pra Joaçaba, 2023, isso. E focando na academia. Eu faltava aula pra ir pra academia. Tipo assim, eu faltei todas as aulas que eu podia faltar na faculdade pra poder ir treinar. Porque como eu trabalhava de dia, eu não podia ir, eu não conseguia ir treinar de dia. Então às vezes eu tinha que faltar aula pra treinar de noite. E foi aí que eu consegui emagrecer 8 quilos, eu acho, durante um ano ali. Poderia ter emagrecido mais? Poderia. Mas recuperei uns quilos, e hoje eu tô tentando eliminar 5. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo, Exatamente, isso quer dizer. exatamente. Mas E, é que a vida da gente, ela, principalmente a minha, deu uma reviravolta assim total depois da pandemia. Isso, e Realmente circunstâncias, você se mudou e tudo mais, são Sim, bastante coisas que pesam, né? E uma coisa que eu quero só sinalizar, que é uma coisa que, para deixar bem claro aqui, sobre questão de pessoas gordas, né? A gente tem que deixar bem claro que gordofobia existe, isso a gente sabe que existe. E hoje em dia é crime. E é crime, exatamente. Só que a gente tem que ponderar as coisas de âmbitos diferentes, né? Porque a gente sabe o que leva a acontecer a gordofobia, mas a gente sabe também o que a gente não quer pra gente. E a gente tem que saber, isso já é considerado, a obesidade é uma doença. Então, para deixar bem claro, qualquer coisa que a gente for falar aqui é em relação ao nosso próprio corpo, sobre aquilo que a gente acha melhor pra gente ou não. E não é nenhuma questão relacionada a atacar qualquer tipo de pessoa, mas a gente tem que, eu sempre vejo dessa perspectiva, a gente sabe, obesidade é uma doença que também não está nem um pouquinho comparada com uma questão de uma vida saudável, isso todo mundo sabe, mas cada um leva a vida da forma que quiser levar, mas a gente está aqui falando sobre aquilo que a gente acredita ser melhor para nós mesmos. Cada né? um toma a escolha que quer, quiser, e nós e tomamos tá- a escolha de nos cuidar. Exatamente, Então, e tá tudo bem. E eu sempre fui, eu não vou fugir um pouquinho porque minha vida não mudou depois da pandemia, a minha vida mudou depois do Monjaro, tá? Porque... Eu tipo assim, meu Deus, sério. Ele vai falar, tipo, Cara, eu tava lembrando um negócio que é aquele meme, tipo, você tá na tua academia assim, você tá olhando, esse dali tomou Monjaro. E eu tenho Já bem vi vários na minha eu tenho bem academia, eu certinho as penso pessoas isso, na minha academia que eu sei que E tomaram. os que tomam bomba. com certeza. Sim, isso é verdade.
Mas enfim, eu nunca, não foi depois da pandemia, foi depois que eu me mudei, depois que eu saí da casa dos meus pais, tipo, na verdade eu sempre tive aquela consciência de construir, de ter uma alimentação saudável, de treinar e tudo mais, mas eu sempre fiz, tipo, mais sabe, porque as pessoas vão pra academia, eu vou ir também. Maria vai com as outras. Mas tipo, eu senti assim que mudou, não que me transformou, né, mas eu senti muita diferença, tipo, até em questão de peso, depois que eu me mudei, depois que comecei a morar sozinho, porque a minha alimentação mudou, porque aí você já não fica mais naquela rotina dos teus pais e tudo mais. E eu tinha um negócio sempre muito claro na minha cabeça, eu não queria interferir, tipo, na rotina. Claro, eu poderia muito bem fazer a minha comida e tudo mais, mas gente, se você tá numa casa que você tem a tua mãe lá... totalmente diferente. Que é totalmente diferente. Tipo, eu admiro muito as pessoas que conseguem estabelecer a própria rotina dentro da casa junto com os pais. Porque, tipo, pense, se você chegar do teu trabalho cansado todos os dias, a tua mãe tá com o almoço pronto. Você vai pegar e vai fazer a tua própria comida? Não. Você vai ficar no final de semana fazendo marmita. E eles fazem um almoço enorme, então você vai comer enquanto tiver. Exatamente. Tipo, você não vai se policiar. E, tipo, se você consegue fazer isso, meus parabéns. Eu não consegui. Eu também. Consegui fazer isso depois que saí de casa, então, tipo, foi totalmente diferente. Mas eu queria dizer uma coisa relacionada à questão da rotina, principalmente porque eu sinto hoje que eu sou um perdedor, porque eu ainda não... Hoje, né, quando nós estávamos chegando aqui, eu falei para as meninas, hoje eu consegui fazer bem certinho tudo que eu queria fazer, em questão de alimentação, em questão de sono, que também é uma questão bastante importante. E tipo, por que eu não faço isso todos os dias? Porque eu sou um procrastinador, eu deveria fazer isso todos os dias, estou tentando, agora quero mesmo, não é fácil, mas eu acho que... me pegou muito esses dias atrás uma frase que eu vi que era: se você não tem uma rotina, se você não segue a tua rotina, você tá perdendo todos os dias. E tipo, cara, isso é muito real, porque você vai perder no treino da tua academia, você vai perder nas coisas que você quer fazer em casa, por exemplo, até por uma leitura do livro você tá perdendo, porque se você não estabelece a rotina, você tá perdendo. A produção no trabalho. A produção no trabalho, muita produção no Alimentação. trabalho, alimentação, gente, tudo. Se Teus você... próprios resultados. Teus próprios resultados, e assim, até pra questão de tarefa doméstica. Tudo. Se você não tem a tua rotina estabelecida, você perde sempre. Você sempre vai estar perdendo, sabe? Então, tipo, eu acho que é um tema bem importante, porque eu acho, assim, que a gente está tão acostumado sempre a olhar, a gente vê uma rotina de alguém, assim, você fala, nossa, eu queria fazer. Mas o que é que você está fazendo para você? Você não está fazendo nada. Pode? Não, eu ia dizer que sempre adaptar pra sua tua realidade. Né? Exatamente. E não ver porque a Manu City acorda 5 horas da manhã, vai treinar, estuda, vai pra Pilates, vai pra não sei o que, faz corrida, natação. Pedala. Só que aí você olha pra tua rotina, você trabalha das 7h30 às 6 da tarde, precisa pegar um ônibus de 2 horas pra chegar no teu serviço. Então, tipo... Você precisa fazer uma rotina que faz sentido pra você. Exatamente. Até porque não dá pra você comparar os hábitos de outras pessoas e querer adaptar tudo aquilo do nada. Né? Eu li um livro uma vez, que o nome dele é Hábitos Atômicos, que é um livro sensacional pra quem... Inclusive, fica a dica. Obrigado. Porque ele é um livro que... Ele te dá muitas dicas de como você trazer novos hábitos para tua rotina e como tirar hábitos ruins, né? Ele fala muito sobre você fazer o empilhamento de hábitos, no sentido de que, tipo, eu quero começar a treinar. Então, você precisa colocar esse hábito num horário fixo e adequar isso com as outras atividades que você já tem no teu dia. Porque, por exemplo, você quer treinar numa academia X que fica a 2 horas da tua casa. Vai ser uma coisa que vai ficar fácil pra você fazer? Não vai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que empilhar ela já na sequência de outro hábito que você tenha pra colocar isso de uma maneira mais prática. O que eu faço? Por exemplo, eu gosto de ler, então eu acordo, eu passo meu café, eu sento aqui no meu sofazinho, eu leio e eu vou pra academia. A academia é perto da minha casa, é perto do meu trabalho. Antes a minha esquematização era até mais fácil, porque eu tomava banho, eu saía da academia, já ia pro escritório tomar banho e já ficava lá. Só saía, sabe lá Deus que hora. Mas você precisa trazer os hábitos de uma forma mais fácil para tua rotina, senão você realmente não vai conseguir fazer. Não adianta você querer fazer 1000 coisas de uma vez. Você ter o costume de dormir até meio-dia, do nada querer acordar às 5 horas da manhã. Exatamente. E já querer fazer musculação. Tudo junto e aquela ânsia. 1001 atividades. É tudo um processo que você realmente tem que adequar, justamente porque, ainda mais do jeito que
as coisas estão acontecendo hoje, que tá tudo acontecendo muito rápido, né? Dos hábitos que eu tenho é escrever toda noite. Então, tipo, eu chego e aí eu vou escrever sobre o meu dia. Eu queria ter, meu caderno tá lá no meu livro de cabeceira e eu não escrevo. Toda vez eu olho e penso, tô com preguiça, eu vou dormir. Gente, eu também tava pensando em comprar um livrinho que eu vi na Shopee pra comprar, só que eu fui comprar, tava esgotado. Daí eu deixei de comprar e ainda não fui comprar, né? Mas era tipo um livro com a capa bem bonita, assim, Cartas para Deus. Daí tem lá nas páginas, Querido Deus, que é tipo pra você escrever justamente aquilo que... Como foi teu dia, às vezes o que tá te afligindo, e eu direciono pra Deus porque é uma coisa que eu creio, que eu tenho bastante fé, enfim, é uma crença minha, né? Mas qualquer caderninho seria interessante pegar e escrever, porque parece que quando você escreve, você tira um peso, eu não sei explicar. É muito bom. E aí uma dica. Por exemplo, que daí vai até do exemplo que eu vou dar agora. Eu tô assistindo a novela Quem Ama Cuida, tô viciado nessa novela, viciado mesmo. E aí o que eu comecei a fazer? Eu não tava escrevendo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu pego o meu caderno, eu deixo ele do lado, assim, bem visível mesmo, ele e a caneta, e aí enquanto eu tô assistindo, eu escrevo. Porque, tipo, eu sei que porque muitas vezes você fica ali sentado, você tá ali só assistindo, você não tá fazendo nada. Aí eu peguei e comecei a escrever, consegui voltar 100% pra esse hábito que eu parei de fazer. Muito gostei da ideia. Eu parei de fazer na metade do ano passado, e o que fez eu querer voltar? Porque esses dias eu achei o meu caderno e falei, por que eu parei de escrever? E aí eu fui reler o que eu tinha escrito e você fala assim, cara, como que isso daqui era uma preocupação pra mim? Sabe, tipo, e você começa a ver o quanto que você evolui, eu acho que isso que é o legal. Sim. Sabe, e tipo, nossa, e várias coisas assim que eu vi, e eu falei assim, cara, eu quero trazer isso pra mim de novo. E tanto que daí dessa comparação das coisas estarem acontecendo rápido, eu comecei a assistir Quem Ama Cuida, mas Quem Ama Cuida é uma novela que começou em maio. E aí eu comecei a assistir, eu devorei a novela, e tipo, novela tem eu que se fazendo um cálculo básico, tem tipo uma média de 25 capítulos por mês, né? E eu jurei em Cristo que eu tinha começado a assistir essa novela lá em julho. Só que o meu hiperfoco que até tá num dos nossos episódios, era o vôlei, então eu não tava assistindo novela. Eu comecei a assistir essa novela em agosto. Esse mês. Tudo. E, gente, falta 4 episódios pra eu emparelhar com o que tá sendo lançado todo dia. Vocês fazem ideia que eu assisti mais de 60 capítulos, tipo, em 20 dias. Muita coisa. É muita coisa. E, tipo, eu tava pensando que eu tava assim, nossa, faz 3 meses. Você assistiu e nem percebeu. E eu nem percebi. Então, tipo, cara, sim, o quanto que é preocupante. E eu só tomei noção disso quando eu fui reler de novo o que eu tinha escrito. E tava lá escrito, hoje eu comecei Quem Ama Cuida, e eu olhei a data e falei... Sabe, então, tipo, isso que é legal pra você estabelecer esses parâmetros e tudo mais. E é muito legal fazer isso. E eu, tipo assim, pra mim, eu tive que criar algumas organizações, principalmente no sentido de abdicar de algumas coisas, como, por exemplo, assistir. São raros os momentos que eu ligo a TV durante a semana. Tipo assim, hoje cheguei cedo e, meu Deus, preciso da minha série conforto, que é Friends. Senão eu só assisto no sábado e no domingo, porque o meu sono é mais importante. Então, tipo, pra mim, é assim, beleza, cheguei tarde do escritório, problema meu, eu não vou ter aquele momento de lazer, preciso priorizar o meu sono. Então eu vou fazer as coisas que já estão dentro da minha rotina, que é jantar, que eu odeio jantar tarde, então, porque o meu sono não é o mesmo, e também porque a absorção das coisas no teu corpo, e até para questões de metabolismo, afeta sim. O ideal é você comer 3 horas antes de dormir. Não tô conseguindo fazer isso, tô falhando. Jantar, organizar as marmitas para outro dia, para 9, 9h30, no máximo 10 horas eu já tá deitadinha na minha cama, já lendo, já com a luz do quarto apagada, tomando meu chazinho, que é a minha rotina de higiene do sono que eu faço toda noite. Isso é muito legal. Então, e se eu fico com muita tela, eu fico mais agitada. Um tempo atrás a gente tava fazendo dança, tava sendo um caos pro meu sono, porque eu chegava em casa, a dança era 7h30, eu chegava em casa 9 horas mais ou menos. Eu só conseguia dormir, tipo, lá pelas 11, porque eu deitava assim e eu ficava assim, com o olho estalado. Eu ficava muito agitada, e daí isso estava começando a me deixar com raiva,
o meu sono não estava sendo o mesmo, no outro dia eu estava acordando cansada, tanto que assim, claro que por outras questões de rotina de trabalho eu parei, mas eu já sabia que a longo prazo eu não ia conseguir sustentar, porque não encaixa na minha rotina e nos meus horários. Então eu acho que é muito de você se conhecer, se perceber, ver o que faz sentido pra tua rotina ou não, e não querer ficar enchendo os teus dias com coisas que os outros fazem e que você acha legal. Você precisa ver o que você quer como prioridade. Qual Exato. é a prioridade no momento? E O o sono, quanto afeta, né? é estudar, é academia, é o trabalho, e aí adaptar a sua rotina dentro disso. Exatamente. E, tipo, eu, por exemplo, quando eu morava em Zorté ainda, eu fazia muitas coisas, né? Então eu sei o quanto que foi difícil para mim, o quanto que eu exagerei. Por exemplo, eu trabalhava na prefeitura, no tributário, eu era acadêmico, né? Eu fazia direito aqui em Joaçaba, e eu dava aula de dança lá em Zorté. E um dia chegou uma mãe, foi muito engraçado aquele dia, porque ela chegou e falou assim: eu precisava ver sobre a questão da dança, precisava falar com o professor. Eu falei: é comigo, vamos lá. Ela chegou e sentou, conversamos, ela: eu tenho um outro filho que ele vai começar na faculdade. Eu: não, pode falar comigo, porque eu sou acadêmico, né, e tal. E ela falou assim: e eu precisava ver do meu IPTU. E eu falei: também é comigo. Então, tipo, e daí, cara, uma loucura, sabe? E eu não percebia, tipo, quando você tá inserido nessa loucura, você não percebe, tipo, o quanto que isso te consome. E o quanto que é importante você dar uma freada. E eu acho que justamente essa questão de você saber abdicar. E por que eu falei da dança? Porque eu sempre falava para as minhas crianças lá, inclusive um beijo para vocês se tiver alguém assistindo, que eu sempre falava para eles assim: tá tudo bem você fazer coisa errada, tudo bem você se, digamos assim, vamos usar entre aspas, se prejudicar, não em termos assim tóxicos, mas tá tudo bem você fazer coisas erradas, mas a partir do momento que isso começa a afetar as outras pessoas, aí você tem que parar e repensar, porque aí tá gerando um problema. E tipo, dessa questão de você saber abdicar, de você saber que não dá, é um negócio que eu ainda meio que tô aprendendo. Eu passei por uma situação esses dias que eu comentei com as meninas, eu tive um jogo de vôlei no dia de um rodeio. E aí eu precisava sair desse rodeio, ir para outra cidade para jogar esse jogo, e eu ainda queria voltar pro rodeio. Eu saí e eu tava narrando, tava trabalhando. Eu fui pro jogo, o jogo atrasou 1 hora, nessa 1 hora, atrasou 1 hora. Saímos lá do jogo, do que eu volto pro rodeio, tipo, deu bem certinho o tempo que eu precisava, tipo, eu tinha que chegar no rodeio às 5, eu cheguei às 6, porque ela atrasou 1 hora. E o rodeio terminou às 6, quando eu voltei o rodeio já tinha terminado. E aí teve o laço equipe, e o laço equipe, para quem não sabe, são 4 laçadores, e aí na última volta da equipe, para você ir pra final, os 4 tem que acertar, os 4 tem que fazer a armada. E quando eu cheguei no rodeio, e eu fui no jogo porque eu não queria decepcionar a galera lá, porque, né, eu me comprometi, e no que eu voltei no rodeio, o meu pai falou assim: nós fizemos as 3, faltou a tua armada. Então, tipo, sabe, aquilo me consumiu de culpa, que eu comecei a chorar na frente do meu pai, não conseguia parar mais de chorar. E por quê? Porque eu queria fazer tudo. Porque eu acreditava realmente que eu ia conseguir fazer tudo. Mas por quê? Porque eu não fui racional de analisar que não tem uma distância, que pode ocorrer atrasos. E, tipo, então, sim, quando você quer abraçar o mundo, aí você meio que fica mal acostumado, porque um dia deu certo, outro dia não sei o quê. Mas você tem que ter racionalidade, você tem que estar emocionalmente muito olhando para você mesmo, de você ter a maturidade de olhar para você mesmo e dizer: não vai dar. Você precisa reconhecer isso. Inclusive aí a gente já puxa um gancho sobre as falhas na rotina. Exatamente. Porque às vezes a gente tem uma rotina muito estabelecida de horários, de planejamento, mas vai acontecer imprevistos em em algum momento, que vai quebrar a tua rotina, que vai fazer você sair dos trechos. Pode ser um dia só, pode ser uma semana, mas o importante é você sempre voltar. Exato. E não chutar o balde de vez. É isso que eu ia falar, tipo, pra encerrar assim, então acho que cada um pode trazer uma dica. Tipo, eu na verdade a minha dica eu acho que tá bem a minha no teu dica sentido, também assim, é do essa, mais importante, porque vai acontecer, você pode ficar doente, pode acontecer qualquer coisa, mas tipo, até que ponto que você vai levar isso como desculpa? A gente falou um dia sobre isso, sabe? Tipo, acho que foi em relação à chuva, tipo, tá chovendo, não vou treinar. Porque isso eu ouvi do Joel J, há muitos anos atrás. Que ele falou, eu não lembro bem as palavras que ele usou, mas ele disse assim,
todo dia que você deixa de treinar, porque hoje tá muito quente, porque hoje tá chovendo, porque não sei o quê. E não só com o treinar, mas toda vez que você deixa de fazer alguma coisa, dando uma desculpinha, seja do tempo, ou seja de qualquer outra coisa, cara, você tem que para perceber que você tá tipo, eu vou perder pra chuva, então os meus sonhos são menos importantes do que a chuva, sendo que eu posso pegar o guarda-chuva e ir treinar do mesmo jeito. Então eu pensei, cara, é ridículo. Inclusive, uma dica, não deem desculpas. Não deem desculpas. Exatamente. Cara, tudo é difícil no começo. Ninguém, com exceção do Felipe, que ele vai falar, ninguém nasceu perfeito. Então, assim... É verdade. Então, assim, cara, eu era a pessoa também, ainda sinto vergonha, sim, de treinar, porque com certeza todo mundo que tá indo treinar tem alguém na academia que é mais bonito, que você acha que tá com um corpo mais bonito que o teu, então tá com uma roupa mais bonita. Sempre vai ser assim. Eu sentia isso 6 anos atrás, eu ainda sinto hoje. Então, não tenha vergonha de começar, porque absolutamente todos os dias tem alguém que tá começando um hábito novo. E o que importa é o que você tá fazendo por você e não o que as outras pessoas vão pensar. Inclusive a gente com esse podcast. Exatamente. E também mais como uma dica, uma vez eu vi um Reels também que era exatamente sobre isso. Sobre você, por exemplo, do hábito de treinar, que era a frase, está cansado, vai cansado. Porque não sei o que, vai, só vai. Nem que seja tipo, eu acredito fielmente, sim, porque a gente vê, porque as pessoas veem na internet, todo mundo vai lá e dá a vida todos os dias. Mas não é assim. Então eu acho que, tipo, claro, é muito importante você manter a tua como que eu posso dizer? Constância. Só que tem dias que, infelizmente, tu não vai conseguir. Isso é plenamente normal, mas pelo menos vai. E toda vez que, as últimas vezes assim que eu não perdi a hora de ir pra academia, que eu acordei e passou pela minha cabeça, e se eu deixar de ir, eu sempre penso isso. Ou passou da hora, eu vou lá e vou ficar só meia hora, mas vai, porque a tua rotina vale mais, o teu hábito vale mais e você não pode deixar... Você não pode abrir mão de algumas coisas pra você, Inclusive, a frase que você falou antes do JJ, eu lembrei da frase do Paulo Musi, que foi uma coisa que também, assim, parece que explodiu a minha cabeça, que fez realmente eu criar um hábito de alimentação principalmente diferente. Eu comecei a acompanhar muito ele. Ele fazendo as lives na bicicletinha todo dia de manhã, todo dia era regrado, eu assistia. Perdi esse hábito, mas era uma coisa que eu gostava de fazer. Inclusive, quando eu escutei essa frase, eu coloquei como wallpaper no meu celular pra ficar olhando pra ela todos os dias. Que era assim, se você não pode vencer uma comida, você vai vencer o que na vida? E essa frase me pegou muito, porque... Cara, é realmente assim, se você não consegue dizer não pra algo que você sabe que você não deve comer ou que você não quer comer, você vai dizer não para o quê? Você vai conseguir, sabe? E é sobre isso. Que é exatamente o que a gente falou também no começo, sobre que vai refletir em tudo. Muitas vezes você está falando do teu lifestyle, você está falando do teu treino, você está falando de alguma coisa, mas isso reflete em tudo. Vai refletir no trabalho, vai refletir em tudo. E um outro ponto que eu acho bem válido também é nesse sentido de respeitar os momentos também, é não ficar se cobrando demais justamente nesses momentos quando você não tá conseguindo. Porque assim, ninguém vai ter uma rotina perfeita. Do que as blogueiras e todo mundo posta no Instagram são recortes da vida. Claro, eu posto que eu tô treinando todo dia, sim, mas tem dias que eu não consegui seguir 100% a minha rotina e tá tudo bem. Tem dias que tive que trabalhar até tarde, não consegui acordar cedo no outro dia, tive que viajar. Então, não é porque você vê uma pessoa postando todos os dias que a vida daquela pessoa é perfeita e que a rotina é perfeita. E a gente precisa se reconhecer nesses momentos, porque eu já tive muita dificuldade em lidar com isso, porque quando eu comecei a ter uma rotina mais regrada, eu fiquei assim, louca da cabeça. Tipo, eu não comia mais churrasco no final de semana com os meus pais, eu ia lá, eu pesava minhas marmitas no domingo, eu não comia nada que a minha mãe fizesse, então... Quando eu já tinha saído de casa, quando eu ia pra lá, eu levava minhas marmitas prontas. Então eu já fui essa pessoa. Hoje eu tenho muito mais equilíbrio com relação a isso. Só que você precisa também se perceber e não levar tudo pros extremos. E se respeitar. Que você encontre a sua vibe, o seu lifestyle. Fica combinadinho assim? Fica combinadinho assim. Tarefa de casa. Tarefinha de casa. Introduza um novo bom hábito na sua vida. Mano,
terminar? Já deu. Já deu por hoje, já deu o que tinha que dar. Já deu. Corta. Cara, que final. Mas é isso, gente. É sobre isso. E tá tudo Muito bem. obrigada. Até o próximo Até o episódio. Até o próximo. Valeu.